Alô galera, Vasco e Análise aqui, Marcelo falando. Sempre que eu não falo de Vasco diretamente, eu peço aqui desculpas, né, para introduzir um tema que não é Vasco. E é o caso agora, né? Assistindo o Renato Maurício Prado, essa pessoa abjeta, desqualificada, de um profundo mau caráter, vejo ele proferir a seguinte frase com relação ao Tite, aspas: Tite é um cadáver não sepultado, fecha aspas. Em hipótese alguma, em qualquer circunstância, o Renato Maurício Prado, né, não tem qualquer direito de se referir, de se reportar, melhor dizendo, a qualquer pessoa, ainda mais ao Tite, né, um campeão do mundo pelo Corinthians, e assim tratá-lo. Tite é um cadáver não sepultado. Só vem aí a gente só vem aquilatar por que ele está desempregado, por que ele ficou desempregado, porque é incompetente, agressivo, injusto e é um torcedor. Abrindo aqui um pouquinho também parênteses, né, para jornalismo, os youtubers aí, né, notadamente os caras que não têm inteligência, não pensam, eles falam assim, né, jornalista disse, como se fosse um pendão, né, que ele fosse ser acobertado, tá achando tudo certo. Jornalista disse isso, disse aquilo, não quer dizer nada. O jornalista não tem o monopólio da informação e da comunicação. Há muitos e muitos anos, o Supremo decidiu isso, até revogando, né, tecnicamente abrogando essa lei, ou seja, permitindo que outros pudessem expressar a sua vontade, né? Liberdade de expressão. Logo, falar que jornalista é isso, que é aquilo, essa pessoa que diz isso estaria melhor amparada, não está. Está aí o nível desse cidadão, Renato Maurício Prado, há anos e anos desempregado, porque não merece estar empregado. O Galvão Bueno esculachou ele ao vivo, né, na Rede Globo, salvo engano, numa Olimpíada, acho que era isso, um jogo de vôlei e tal. Então fica aqui a insurgência contra esse cidadão, Renato Maurício Prado, que todo mundo sabe que lá atrás teve um envolvimento com um jogador do Vasco, né? Não vou lembrar o nome agora do jogador, Zandonaide, acho que é por aí. Eles tiveram um envolvimento amoroso no Vasco. Ele até cobriu o Vasco, Renato Maurício Prado cobriu o Vasco e depois foi cobrir o Flamengo, né? Foi pego lá em flagrante e blá blá blá, e ninguém nunca usou isso contra ele, mas todo mundo sabe que isso aconteceu, né? Então, se tem alguém aqui que tem que sepultar alguma coisa, Renato Maurício Prado, é você, o seu passado aí de odiar o Vasco, né? Você teve um encontro amoroso com o jogador do Vasco, foi pego, foi expulso do Vasco e passou a cobrir outro time que não o Vasco. Você cobriu o Vasco, passou a cobrir o Flamengo, né? Então, para os mais jovens aí, fica um comentário da integridade desse cara, né, que é capaz de fazer comentários desse nível, fúnebres assim, né, toscos, com relação à pessoa, né? Um absurdo. Fecho aqui meu comentário sobre esse caco humano, esse resto de aborto chamado Renato Maurício Prado. Bom, dito isso, Maracanã, né? A dupla Fla-Flu vai assinar agora o contrato de 20 anos do Maracanã. E o que eu sempre falei aqui, eu tenho 800 e poucos vídeos,
Meu canal é novo, tem 1 ano e 2 meses, mas já tenho aí 800 vídeos, né? Falei muito sobre isso. O Salgado, que ajudou a vender o Vasco, Vascaíno do Cerrado. O Osório, né? Esses dois aí, eles nunca quiseram o Maracanã. Explico por quê. Quando a 777 entrou no Vasco, o associativo Salgado e Osório começaram a criar gatilhos para ganhar dinheiro. Um deles foi alugar São Januário para a 777 nas partidas do Vasco. Eis que a 777 comandaria o futebol, mas o estádio seria alugado mensalmente ou anualmente, não lembro agora, mas era alugado para quando o Vasco jogasse lá. Então não era inteligente para que o Salgado e o Osório fossem atrás do Maracanã, porque eles iam perder essa fonte de receita. Mais uma malcaratice que eu já falei lá para trás, né? Só que eu sou uma voz aqui pequena, eu tenho nem 3 mil inscritos, então é difícil você conseguir passar aí as coisas que você sabe para o mundo, né? Conto com a ajuda dos meus inscritos aí, com a ajuda do pessoal que aqui tiver acesso a esse vídeo, que o Vasco, melhor, o Osório e o Duque Estrada nunca quiseram o Maracanã, né? E digo mais, lá atrás, quando não havia notícias de licitação, né, que a gente chama de certame, reiteradas concessões, né, permissões, né, porque a gente tem a concessão, tem permissão, autorização, reiteradas permissões, né, precárias, né, são precárias, não são definitivas como a concessão se você seguir todos os ditames lá, você não perde, né, no prazo lá, quase uma licença, só que com outros requisitos, né, licença definitiva, permissão não e essa permissão de jogar no Maracanã, de ter o Maracanã, para eles, né, veio de forma reiterada. Tinha uma licitação, perdeu a validade e ficou-se um maior tempão para se fazer outra com essas permissões dadas ao Flamengo e Fluminense de forma reiterada, pelo Witzel e depois pelo Cláudio Castro, flamenguista, ambos flamenguistas, né? Inclusive hoje Zé Comé no canal dele, ou anteontem, pede voto, dizendo que ele vai brigar, tem que ter um vascaíno lá, blá blá blá, balela. Vereador tem que fazer uma outra coisa que não isso, né? Vereador tem que ajudar o povo, nada de ficar ajudando time de futebol, né? Contrate-se aí pessoas qualificadas e vão até aos órgãos responsáveis, né? Para com esse negócio de querer colocar lá vereador para ajudar o Vasco, porque o povo precisa de gente para ajudá-los, né? E não para ajudar o Vasco. Bom, então voltando para cá, sem perder o foco, permissões reiteradas, aí blá blá, licitação. Nessa licitação, primeiro nessa licitação tem um momento, tem a questão administrativa. Na questão administrativa, que o Vasco perdeu a licitação, não houve recurso administrativo, né? O Vasco perdeu. Quando você perdeu, saem os vencedores. Quem venceu? Flamengo e Fluminense. Quem perdeu? Vasco e W Torre, blá blá blá. Não houve recurso administrativo sobre disso. O Vasco não esgotou as instâncias administrativas para brigar. E depois não entrou com uma ação para anular o certame, que tinha várias irregularidades. Querem duas? Até anotei aqui o gramado em péssimas condições, né? Comebol dando esporro no Flamengo. E a outra? O Flamengo e o Fluminense, eles têm que responder à solicitação de um time que quer jogar lá em até 10 dias. O Flamengo nunca respondia em 10 dias. Então, outra irregularidade. São várias irregularidades que dariam para o Vasco antes da licitação e depois como anular isso aí. Mas não fizeram. Por quê? Porque não queriam o Maracanã, queriam viver de aluguel de São Januário. Então, essa é a história aí do Maracanã. Devem estar felizes, Osório, Duque Estrada, que era o advogado do Salgado, o Salgado, né, que ajudou a vender o Vasco, o Vascaíno do Cerrado. E aí estamos nessa brincadeira aí, entregamos, né, o Vasco é o primeiro campeão do Maracanã, escolheu o lado por isso, né, primeiro campeão do Maracanã, reuniram-se, quem for campeão
Primeiro campeão, não, perdão. Reuniram-se, quem for campeão esse ano pode escolher o lado do Maracanã, em 50, né? E aí? É isso aí. Bom, insurgências à parte aí, raiva contra esses pilantras, Osório e Duque Estrada, encerro por aqui. Vou soltar um outro vídeo daqui a pouco sobre outras informações, mas não poderia deixar de falar sobre esse monstro de ser humano chamado Renato Maurício Prado e sobre essa questão do Maracanã. Se gostou do meu canal aqui, se inscreva, Vasco Análise, dá um like para mostrar no YouTube, engajamento, sininho para receber os meus vídeos aí, informações, notificações do YouTube quando eles forem ao ar. Vasco Análise, se inscreva aqui, por favor. Fique com Deus e até o próximo vídeo.